Pegue aí a sua Bíblia e abram no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Assim nos diz o texto. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se, que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estava ali assentado alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Porque diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre tais coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez, irmãos. Agradecer pela palavra, agradecer mesmo pela palavra. Porque obrigado, Damiana, quando você tem a oportunidade de meditar na palavra, você precisa agradecer. Porque tem muita gente no mundo inteiro, ou em alguns lugares do mundo, que não tem essa oportunidade. Lembro-me que uma das estratégias da Junta de Missões Mundiais em um país, que a gente não pode dizer o nome mais, tanta facilidade, usou da estratégia de colocar balões com trechos bíblicos, para que esses balões pudessem chegar às pessoas e elas pegarem os trechos bíblicos e ler, e meditar. E você e eu temos a oportunidade de abrir a palavra e ouvir através dela o que Deus falou, fala e vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Eu louvo muito a Deus pela palavra. Tem ali no gabinete algumas bíblias. Todas elas que eu ali tive o privilégio de ler. E é sempre uma bênção poder ler a palavra de Deus. Por isso que eu quero agradecer com você por essa porção da palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio de
através das sagradas letras, das letras vivas, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado. E queremos sim, e por favor, te ouvir através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa mensagem dizendo sobre... Eu quero começar pelo versículo 10 e pelo versículo 11, começar pelo final do texto que a gente leu. E dizer que nada como ler uma história e ter a oportunidade de tirar lições das histórias. E essa história, por exemplo, tem muitas lições. E essas lições nos constrangem, ou deveriam nos constranger, a colocar em prática o que ela tem. Interessante que o versículo 10 e o versículo 11, Jesus está falando que aos escribas, que eram homens religiosos, conheciam da lei, mas o coração era duro para entender a temporalidade das Escrituras na pessoa de Jesus. Em outras palavras, para entenderem a própria palavra viva diante dos olhos deles. E Jesus está dizendo assim no versículo 10: para que vocês possam saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu disse a esse paralítico: levanta e anda. Esses dois versículos estão nos dizendo o que os evangelhos todo nos apontam. Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Que, na verdade, Jesus veio para salvar, para resgatar o homem do pecado. Mas Jesus também fez milagres, e muitos milagres. Se você tiver a curiosidade de contar os milagres registrados nos 3 evangelhos e no evangelho de João, os sinóticos, perdão, e o evangelho de João, você vai descobrir que são 37. E deixa eu ver se eu me lembro a divisão dos 37 milagres. São curas físicas, 17, 9 sobre a força da natureza, 6 endemoniados e 3 ressurreições. Só isso, 37? 37 registrados. Se você for ler o último versículo de João, o último mesmo, do Evangelho de João, sabe o que diz lá? Se todos os milagres que Jesus realizou fossem registrados, uma linguagem mais do nosso tempo, fossem computados, não caberiam em todos os livros da terra. Está escrito isso lá, o último versículo do Evangelho de João. Significa dizer que Jesus não fez apenas 37 milagres. Ele fez um número incontável de milagres. Só que nós temos registrados 37. E eu acho que a minha conta está certa. 17 curas físicas, 9 sobre a força da natureza, 6 endemoniados e 3 ressurreições. E esses milagres, eles têm lições, são didáticos. É claro que aponta para um Jesus que conhecia o homem, porque ele fez o homem, cura física. Eles apontam que Jesus tinha e tem poder sobre o império das trevas, por isso ele libertou os endemoniados. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele ressuscitou, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E ele tem poder sobre a natureza, porque ele criou todas as coisas. Então, tudo didático, tudo tem lição, tudo tem ensinamento para nós. E aqui Jesus está dizendo para os escribas exatamente isso. Minha principal tarefa é salvar o homem, é salvar o pecador. E eu
curei esse paralítico porque ele precisava que os seus pecados fossem perdoados. E, na verdade, acreditava-se muito naquele tempo, e aqui é o caso desse homem, que todo mal era produto, era resultado de um comportamento, de um pecado, ou da pessoa ou dos pais. Então, se os pais pecaram, paga-se o filho. Ou se a pessoa cometer algum pecado, paga-se a pessoa. Então, quando Jesus fala assim, perdoados estão os teus pecados, e depois ele diz, né, toma o teu leito, anda, significa dizer que, de fato, a causa, a razão para esse homem estar paralítico foi um pecado que ele cometera. Então, Jesus perdoa o pecado e depois Jesus vai curá-lo. Esse milagre, meus irmãos, acontece em Cafarnaum, uma cidade muito próspera da região da Galileia, situada às margens do mar de Genesareia, o mar da Galileia, bem próximo onde o rio Jordão deságua no mar. Cafarnaum significa vila do conforto. Aqui Jesus está voltando para Cafarnaum, mas depois que ele sai da sinagoga em Nazaré, lugar onde ele foi criado, ele sai da sinagoga em Nazaré, expulso de lá, e ele vai exatamente para Cafarnaum. E em Cafarnaum, ele vai fazer muitos milagres. Então, temos muitos milagres, significa dizer que temos muitas lições a aprender, tiradas desses milagres que Jesus vai fazer, e aqui no caso é em Cafarnaum. Mas hoje nós vamos ficar com esse paralítico. E aqui o texto fala que eles estão em uma casa. Essa casa, alguns dizem que era a casa de Pedro, outras vão dizer que era da sogra de Pedro. Alguns audaciosos vão dizer que era a casa do próprio Jesus, que Jesus fez uma casa na praia, né? E lá ele ia passar algumas temporadas. Nada contra Jesus fazer casa na praia, né? Mas não é o que eu acredito. Por quê? Por duas razões. Porque Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Essa é uma das razões que eu não acredito que essa casa aqui seja a casa de Jesus, né? Dele mesmo, porque ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reinclinar a sua cabeça. E segundo, porque tudo que Jesus usou era emprestado. Já reparou que tudo que Jesus usou era emprestado? Tudo que Jesus usou era emprestado. Dá um exemplo. O barco que Jesus usou para pregar era de quem? Era dele ou de Pedro? Era de Pedro. Então ele pegou um barco emprestado. Até o lugar onde ele nasceu, o estábulo onde ele estava, né? Que não era um lugar cheio de animais, tá, gente? Não era um lugar onde tinha animais. Essa coisa de vaquinha, de presépio, não é isso, não. Era um lugar, um lugar pobre, né? Uma estalagem pobre, não é um curral de animais, tá bom? Então, até esse lugar pobre que ele passou, que a sua mãe passou a noite para tê-lo, era emprestado. Tudo que Jesus usou era emprestado, não era dele. Só tinha uma coisa que Jesus usou que de fato era dele. Sabe o que Jesus usou que de fato ele assumiu, ele tomou para si, e isso realmente foi dele, porque nós não poderíamos tomar para nós, e nós não faríamos isso. Sabe o que Jesus usou que era dele? A cruz. Essa sim foi dele. Tudo que ele usou era emprestado. Então não acredito que essa casa tenha sido casa dele. Mas isso não importa, a gente vai entender por quê. O importa é que nessa casa vai acontecer o milagre desse homem. E quero destacar aqui alguns pontos desse episódio lindo do paralítico de Cafarnaum com você nesta manhã. E eu vou pedir para você ficar atento à Bíblia aí. Está com a sua Bíblia aberta? Amém? Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Eu ainda não acostumei com a ideia de ter Bíblia, pelo menos aqui no culto,
no telefone, num aparelho. Eu prefiro papel. Eu sou ortodoxo nisso, quero papel. Então vamos lá, irmãos. A primeira lição que eu quero dividir com você é essa expressão aí, ó. Está no versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Ou seja, vieram ter com Jesus. Ele chega em Cafarnaum e vai para essa casa. E essas casas eram casas de pessoas pobres. Essas casas, lá no Nordeste tem muito disso. Pelo menos no lugar onde nós fomos lá. Eram casas que a pessoa abria durante o dia e ela ficava aberta o dia inteiro e as pessoas podiam entrar a hora que quisessem. Não era aquela coisa de só entra se eu for convidado. Não, estranho isso, né, gente? Mas era assim. Então, as casas eram abertas e as pessoas entravam. Desejavam entrar, entravam. E não tinha assim como se fosse uma sala que dava acesso aos outros cômodos da casa, não, porque o acesso era direto para a rua. Interessante isso. É o chamado de vestíbulo. Era direto acesso para a rua. Só que Jesus entrou nessa casa e não tinha mais onde chegar mais ninguém. Ninguém podia entrar porque não cabia mais ninguém. A casa se encheu de gente. Por quê? Porque Jesus estava ali. Jesus se fez presente. E nós temos uma lição aqui a aprender nesta manhã. Que lição? Lugar em que Jesus está, enche. Lugar onde Jesus está, enche. Enche porque vai ter sempre gente sedenta, faminta. Faminta pela palavra dele. Faminta pela presença dele. Faminta porque precisa dele. E lugar onde Jesus está vai ser sempre lugar, ou melhor, um cenário propício para Jesus fazer milagres. De novo, lugar onde Jesus está, enche. Enche de pessoas. Enche de gente sedenta pela presença dele, pela palavra dele. De gente precisando de milagres, gente precisando de socorro. Agora veja bem, e aqui está a principal lição disso. Quem tem que criar a possibilidade, a ambiência, o cenário, somos nós. Significa dizer que onde você está, irmão, você tem a possibilidade, e por que não dizer, você tem a oportunidade de criar cenário para Jesus estar, e onde ele estiver de verdade, vai encher. Vai ter gente precisando de uma palavra, vai ter gente precisando de um socorro, vai ter gente sedenta. E eu não estou falando apenas do templo, não. Estou falando da sua casa. Estou falando do local onde você trabalha, da sala de aula onde você estuda. Eu e você criamos o cenário para Jesus estar e agir. Nós quem temos que abrir a porta. Nós que precisamos criar a possibilidade das pessoas se aproximarem de Jesus. Só que muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós não criamos possibilidade, não criamos cenário
para Jesus operar. Porque nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. E a gente não pensa no necessitado, não pensa naquele que precisa. Pensamos na gente. Essa casa estava lotada. Não cabia mais ninguém. Porque Jesus estava ali. O Senhor estava ali. E onde Jesus está, tem gente sedenta, tem gente precisando. E onde Jesus está, tem que ter um cenário para Ele fazer milagres. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Cabe a nós criarmos esse cenário, criarmos possibilidades. Ambiência. E que o espaço onde você vive fique pequeno para a manifestação da presença, da palavra e da glória de Jesus. Essa é a primeira lição que eu queria dividir com você nesta manhã. E vieram ter com Ele. Ele estava presente. Sua casa, minha casa, esta casa, ela precisa ser um ambiente onde Jesus sinta-se à vontade para estar e para falar e agir. Amém? Acompanhe comigo a segunda lição. Levaram um paralítico trazido por 4 homens. Está no versículo 3. Levaram um paralítico trazido por 4 homens. Então, no meio da multidão, de repente, aparece de cima, nós vamos falar sobre isso, um paralítico, sobre uma maca. É claro que eles não puderam entrar pela porta, pelo acesso da rua, entraram pelo telhado, que vamos falar. E aquela maca foi descendo e abrindo espaço, né? E antes de falar disso, deixa eu falar sobre esses 4 homens aqui. Eu não sei se você já leu esse texto e você já parou para pensar nisso. Que tipo de gente são esses 4 homens aqui? A gente define esses 4 homens em uma palavra. Sabe que palavra? Amigo. Amigo. Sabe, irmão, algumas lições sobre amizade. Quem tem amigos tem coragem, tem força para carregar seu problema, sua dor, sua dificuldade, sua necessidade. Vou repetir. Quem tem amigo tem força e coragem para carregar seu problema, sua dor, sua necessidade. Que bom que a gente tem amigos. Que bom que você tem amigos. Que bom que nós podemos ser amigo das pessoas. O mundo carece de pessoas verdadeiramente amigas. Amigo de verdade te leva para perto de Jesus. Vou repetir. Amigo de verdade te leva para perto de Jesus. Amigo de verdade te leva para os pés de Jesus. Amigo que diz que é amigo, que leva para longe de Jesus, não é amigo. É colega. Talvez seja até inimigo. Amigo de verdade nos leva para perto de Jesus. Amigo de verdade nos leva para os pés de Jesus. Ele pode não segurar na nossa mão e levar, mas o seu comportamento leva, seu caráter leva para perto de Jesus. Amigo de verdade, eles não enxergam dificuldades, circunstâncias difíceis, quando quer abençoar. Eles são incondicionais. Não existe circunstância
adversidade que vai me impedir de abençoar você. Amigo de verdade não desiste enquanto não ver a bênção de Deus acontecer na nossa vida. Aprendeu isso? Amigo de verdade não desiste enquanto não ver a bênção de Deus acontecer na nossa vida. Esses 4 homens estão assim, irmão. Enquanto eles não viram o colega, o amigo de pé, sarado, curado, eles não ficaram sossegados. Amigo de verdade sabe a hora de subir com você, te coloca para cima, porque acredita no seu potencial. Mas amigo de verdade também sabe a hora de ter que descer com você, quando você precisa. Esse homem não precisava ser colocado para cima, não era o momento. Ele precisava descer, só que não podia. Amigo de verdade põe para cima, mas quando precisa, desce com você. Seja amigo das pessoas. Lembre-se, guarde isso, irmão. Quando seu amigo ganha bênção, você também ganha. A dele pode ser perceptível ou visível. Ouça isso. Seja amigo das pessoas. E lembre-se, quando seu amigo ganha bênção, você também ganha. A dele pode ser perceptível, visível. Mas a sua, ainda que não seja perceptível, ainda que não seja visível aos seus olhos, ela é um galardão diante de Deus. Em outras palavras, quando você abençoa seu amigo, a bênção também vem para você. Seja amigo das pessoas. Seja amigo das pessoas. Terceira lição. Diz o texto que eles descobriram o telhado, versículo 4, onde Jesus estava com aquela multidão. Esses telhados não eram difíceis de serem abertos. Eles eram fáceis de serem abertos. Característico de casas da época. Fazer um buraco no teto não era difícil. Era um dano reparável, facilmente. Talvez como um telhado de telha francesa, né? As mais antigas. De maneira que esses homens fizeram um buraco no teto para descer o amigo. Mas o processo todo foi complicado. Engenharia. Calcular como chegar, subir na escada, porque era comum também nas casas ter uma escada ao lado. Subir na escada com uma maca. Calcular. Pensa comigo. Um desses 4, possivelmente deve ter acontecido isso, entrou entre a multidão e calculou exatamente onde Jesus estava na casa. Ou talvez na sala, vamos entender assim. E pensa assim, os 4 homens calculando, ó, a gente vai ter que fazer buraco aqui, porque quando a gente descer com a maca, ela vai cair aos pés de Jesus aqui. Se a gente fizer para cá, vai ter muita gente, vai ser difícil. Engenharia, cálculo, esforço, investimento de tempo, que
lição para nós, irmão. A lição que tiramos aqui é o esforço para consertar pessoas. A lição que tiramos aqui é consertar pessoas, não coisas. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. As coisas a gente conserta depois. Vale o esforço, vale a criatividade, vale o investimento, vale o tempo para achar uma solução. Eu aprendo aqui com esses 4 homens o valor do esforço, o valor da dedicação, o valor do empenho, do investimento de tempo para chegar no nível de deixar aos pés de Jesus. Pensa comigo. O papel mais difícil não foi de Jesus. O de Jesus foi o mais fácil. Não para nós seria, evidentemente. Impossível a nós. Mas para Jesus era mais fácil, irmão. Perdoados estão os seus pecados. Não peques mais. Toma o seu leito. Vai embora. Para eles não foi. Mas é assim, irmão, que igreja funciona. O que é mais fácil, Jesus faz. Mas só Ele pode fazer. Só Ele pode salvar. Só Ele pode curar. Só Ele pode libertar. Mas o processo para a gente levar a pessoa até os pés de Jesus é difícil. Vale a criatividade, vale o empenho, vale o tempo, vale a dedicação, vale o cálculo. E por que a gente não faz? Sabe por que a gente não faz? Primeiro, porque a paixão, o amor pela pessoa, pela alma não arde no nosso coração. Segundo, porque nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas que a gente não se dedica por aquele que precisa. Repito, valeu até a engenharia de calcular onde Jesus estava, tudo para ver um homem salvo e curado. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, e quando você tiver a oportunidade de levar um seu amigo para uma célula ou para um culto, faz de tudo. Lembro da história de um jovem que o seu colega quis ir à igreja, porque a coisa estava apertada para ele, e de repente deu uma melhorada. Ele pegou o telefone, ligou para o amigo e falou assim: ó, rapaz, eu estou com um problema no meu carro aqui, eu falei que ia passar na sua casa para ir na igreja com você, mas o meu carro deu defeito e não está legal, eu vou ter que consertar. O amigo: não, rapaz, esquece seu carro hoje, amanhã você lembra dele, eu tenho o meu. Eu vou pegar meu carro, vou passar na sua casa, vou pegar você. Fique tranquilo quanto a isso. Não se preocupa. O mais importante não é o carro. E, se possível, eu te ajudo a pagar o conserto do seu carro. Não. O mais importante é você ir comigo à casa de Deus, para Deus falar com você. Eu sou do tempo, isso não é saudosismo, que a gente não orava pelo vizinho para ir na igreja, pelo parente, não. A gente era enjoado mesmo. Convidava. E hoje nós temos o culto e as células. E a proposta é levar pessoas aos pés de Jesus. Nem que a gente tenha que fazer um buraco no telhado. É claro que é a força de expressão do texto. Nem que a gente tenha que fazer um buraco no telhado, mas ele vai chegar aos pés de Jesus. Amém? A última lição que
Eu quero dividir com você sobre esse texto dessa manhã. Linda lição. Está no versículo 5. E vendo a fé deles. A minha versão diz: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Fé de quem? Dos 5, irmãos. 5, como assim? Os 4 da maca, mais o paralítico. Dos 4 solidários companheiros e amigos. E Jesus está aqui admirando da fé desses 4 amigos. E Jesus deve ter dado um sorriso quando viu aquela marca chegando. Imagine você, irmão. Está todo mundo ouvindo Jesus falar, casa lotada, entupida de gente. De repente acontece assim um buraco no teto, um barulho, vem uma maca, e vem uma maca nos pés de Jesus. Jesus ter dado aquela risada satisfatória. Deve ter olhado para esses 4 homens. Que fé que vocês têm. O texto está dizendo isso. Vendo-lhes a fé. E é claro que Jesus também viu a fé do paralítico. Sabe que lição aprendo aqui, irmão? Soma-se a fé. A minha fé em acreditar que Jesus faz o milagre não pode ser apenas para os meus benefícios. Eu preciso ter fé, acreditar que Jesus é capaz de fazer o impossível na sua vida. Aí quando você entende que precisa de Jesus, com a sua fé, soma-se a minha por você e a sua pela necessidade. Aí Jesus olha aquilo, imediatamente Jesus liberou a palavra de poder. Perdoados estão os seus pecados. Levanta, vai embora. Essa lição que eu quero tirar com você desse último ponto aqui. Espero chegar nesse nível como igreja. Como assim? Que nível? O nível da nossa fé em acreditar que Jesus vai curar pessoas, transformar pessoas, libertar pessoas, até que a pessoa esteja diante de Jesus e ela então passa a crer na salvação, passa a crer que Jesus faz milagre e aí Jesus realiza o impossível. Ou eu vou só crer que Jesus faz milagre para a minha vida? Não, eu vou somar a minha fé com a sua fé. Jesus vai admirar da fé de todos nós e Ele vai realizar o impossível, a começar pela salvação. Como é que a gente vai evangelizar um bairro se a gente não acredita que Jesus é capaz de salvar as pessoas? E espero chegar nesse nível com você. Somar a nossa fé em acreditar que Jesus abençoa pessoas com a fé daqueles que precisam. E eu termino dizendo que o texto nos diz, nos aponta o questionamento dos escribas. Diz o texto que eles, versículos 6, arrazoavam em seus corações. Que negócio é esse? Que blasfêmia é essa de alguém dizer que seus pecados são perdoados? Mas é assim mesmo, gente. Desde os dias de Jesus até hoje é assim mesmo. Tem gente que não valoriza o que Deus faz na vida das pessoas.
O que mais importa são os usos, os costumes, a tradição, a religião. Isso tem mais valor do que a própria pessoa, do que o necessitado. Olha que contraste. Você tem de um lado 4 pessoas que estão preocupadas, está empenhada em que o seu companheiro seja curado. E tem gente que não vê o milagre. Porque mais importa a tradição, a religião, os costumes, do que a bênção de Deus na vida da pessoa. Desde os dias de Jesus até hoje é assim. O que mais importa é a religião. Aliás, igreja que não se valoriza gente, que não pensa primeiro em gente, que não pensa em transformação de gente, em salvação de gente, em cura de gente, essa igreja não é igreja, é um segmento religioso. Mas que bom que tem gente que ainda, e permita-me a redundância, ama e se importa com gente. E por causa de gente que precisa de Jesus, é capaz de fazer de tudo para que gente se levante para o novo tempo. Que lições! Espero que essas lições possam abençoar sua vida, porque você terá a oportunidade, aqui termino, você terá a oportunidade não de fazer buraco no telhado de alguém para descer um paralítico até os pés de Jesus. Não vai precisar. Mas você vai ter a oportunidade de criar a possibilidade de chegar e colocar alguém aos pés de Jesus. E que Jesus possa fazer muitos milagres e que seus olhos possam ver isso. Que você possa contribuir para Jesus dizer para muitas pessoas o que ele disse para esse paralítico: perdoado estão os teus pecados, seja livre do seu mal. Que você possa ver isso com os teus olhos físicos, que você possa perceber, que você possa sentir isso na tua vida. E eu termino de verdade, por favor, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Se você não contribuir para Jesus abençoar alguém, significa dizer que você não tem Deus como seu abençoador. Você tem Deus como gênio da lâmpada. Vou repetir. Se você não contribuir para Deus abençoar alguém, significa dizer que o Deus que você serve não é Deus abençoador, é um gênio da lâmpada que faz a sua vontade. Enquanto houver a possibilidade da graça de Deus se manifestar, enquanto houver a possibilidade da salvação for anunciada e Jesus salvar pessoas, enquanto isso for possível, isso só não será possível o dia que a igreja for tomada da terra, e ela não foi ainda, a gente está aqui. Enquanto isso for possível, se você não procurar abençoar pessoas, significa dizer que você não adora um Deus abençoador. Você tem um patrão, você tem um gênio da lâmpada,
Você tem um Pai que faz a sua vontade. E esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Jesus de Cafarnaum, da Galileia, da Pérea, da Judéia, da Galácia, de Éfeso, de Jardim Carioca. O Jesus de Cafarnaum a Jardim Carioca é o Jesus que, quando Ele está presente em um lugar, as coisas acontecem. E onde Ele está naquele lugar, vai ter sempre gente sedenta e gente preocupada em abençoar a gente. Louvado seja Ele. Fique em pé, irmão, vamos orar. Vamos adorar primeiro, depois a gente ora. Vamos cantar, louvando e adorando, depois a gente ora. Logo mais eu quero ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero falar logo mais sobre Deus nos leva para caminhos. Deus nos leva para caminhos que não tem saída. Quero dividir essa palavra com você logo mais. Vamos louvar? Depois a gente ora agradecendo a Deus. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar.
Senhor, nós pedimos nesta preciosa manhã que renoves as nossas forças para lutar pelo outro, que nos dê sabedoria para ajudar as pessoas. Pedimos nesta manhã que nos dê coragem para enfrentar os obstáculos pelos outros. Pedimos essa manhã que nos permite ser uma igreja criativa para levar as pessoas aos pés do Senhor. Coloque amor no nosso coração, coloque compaixão no nosso coração, nos enche de sabedoria, nos enche de discernimento, aprimore nossos dons e nos ajude, Deus, a ajudar quem precisa. Só o Senhor liberta, só o Senhor cura, só o Senhor salva. Nós queremos contribuir para aquilo que só o Senhor pode fazer. Nos ajude, por favor, nos ajude. Essa nossa oração singela, simples, nesta manhã, mas carregada com desejo profundo de querermos sermos uma igreja como esses 4 homens, uma igreja abençoadora, uma igreja de amigos, uma igreja de gente que se importa, gente que se alegra com a bênção na vida do outro. Nos dê um bom tempo de almoço. Obrigado pelo pão que vai ser colocado na nossa mesa agora à tarde. Obrigado pela oportunidade que teremos de estarmos juntos como família, desfrutando da tua bênção. E por favor, que logo mais nesse mesmo ambiente haja uma ambiência de glória, que nesse mesmo ambiente haja uma liberdade para o Senhor se fazer presente, e que ao se fazer presente, Jesus fale conosco e realize o que só o Senhor pode fazer. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você ir embora, dê um abraço bem forte no seu irmão aí.